Eu sou Denise Ramalho, sou pesquisadora do Instituto Interdisciplinar de Leitura, onde funciona a Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio. Toda a minha formação é na área de letras. E um dos grandes encontros que essa minha formação em letras e na pesquisa me permitiu foi com a obra da Lígia Bojunga, que foi tema da minha tese de doutorado. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a contribuição da Lígia para a literatura infantil e juvenil. E eu queria começar primeiro falando sobre literatura infantil e juvenil, que é um rótulo que de alguma maneira a gente utiliza para categorizar uma determinada literatura, mas que na verdade não existe, né? O que existe é literatura. Por isso é tão importante que a gente tenha em mente que a boa literatura é para todo mundo. Os adultos, às vezes, se sentem, né? Isso é livro para criança. Não, não tem livro para criança. Tem boa literatura, tem bom livro e todos nós devemos estar atentos ao que se produz em boa literatura. Até porque todos nós, em potencial, somos formadores de leitores, né? Mas como existe o rótulo, como a Lígia está nesta área da literatura infanto-juvenil, vamos falar um pouquinho sobre o que é contribuição da Lígia. Isso dava uma dissertação, né? Uma tese de doutorado, como deu. Mas eu acho que talvez algumas coisas a gente possa pensar aqui. Uma das coisas importantes da Lígia, e aí eu queria destacar o Bolsa Amarela, é o leque temático que ela abre para jovens leitores. Por exemplo, na Bolsa Amarela, que é um livro do final dos anos 70, ela está discutindo a questão de gênero. Ela apresenta a Raquel, que é uma menina que queria ser menino, e que sublima todas as dificuldades daquele momento, transformando as suas vontades, uma delas é de ser menino, em ser escritora. Portanto, a criação como um meio de transformação. E essa é a outra grande chave da obra da Lígia, porque na medida que ela vai colocando os seus personagens, a sua literatura, nesse lugar de que a literatura transforma, ela faz uma verdadeira revolução. O tema do gênero da discussão de gêneros, é um dos temas que ela vai trazer para esse universo, como o do suicídio, o do estupro, o da separação, o das crises familiares. Tudo isso era, naquele momento, nos anos 70 e início dos anos 80, um verdadeiro arrojo dentro de uma literatura que se dirigia para crianças e jovens. Então, acho que esse é o primeiro grande salto dela. O segundo, como eu ia dizendo, é mostrar que a literatura tem um caráter transformador. E aí a Lígia realiza o que, para mim, eu acho que é o que tem de primoroso na obra dela, que é criar uma teoria de formação do leitor, uma verdadeira teoria da leitura dentro da sua obra. Lá na Troca e a Tarefa, um conto bem antigo, escrever é a troca que se faz para transformar a vida. Então a escrita transforma. Mais adiante, em Paisagens, ela traz o leitor para dentro da obra, para que ele navegue por outros mares. Em Ana Paz, ela diz para o seu leitor, apagando todas as fronteiras entre autor, narrador, leitor, personagem: olha, não consegui fazer Ana Paz, mas estou dando ela para vocês lerem assim mesmo. E solta Ana Paz inacabada, que ela só vai concluir em Retratos de Carolina. E, finalmente, ela nos dá esse primor, que é o Intramuros. No Intramuros, todas as fronteiras que vocês possam imaginar estão completamente borradas. Quem é o autor, quem é o narrador, quem é o personagem, o leitor, a conversa com o leitor, o personagem conversa com o leitor, o autor conversa com o leitor, o narrador conversa com o leitor. Ou seja, ela cria um espaço em que o leitor pode experimentar a literatura, a narrativa, como uma verdadeira experiência de vida. Da mesma forma que não há fronteiras entre as categorias, não há fronteiras entre o que é imaginado e o que é real.
Porque o que está aqui, o que está ficcionalizado, está contextualizado na vida do leitor. Ela se aproxima muito com aquele contador oral, ancestral, né, que dividia a experiência da tribo com as novas gerações, e essas vozes iam se misturando, iam reproduzindo essas histórias ad eterno. Ela faz com que o leitor perceba que a sua experiência na leitura se transporta para o mundo real e é transformadora. Quando o seu autor diz que vai rasgar o que escreveu, que isso que você está lendo não é um livro porque está indo para a cesta de lixo que ela está rasgando, isso é uma provocação para o leitor, no sentido de que a criação também é um processo de leitura, também é um processo participativo de muitas vozes. Então, estou falando de uma maneira muito rápida, de uma coisa que é muito complexa, né? Mas o que a gente pode perceber é que há uma proposta. Aquele leitor que começou lá pelos colegas e chegou em Intramuros, com certeza é um leitor que se formou na chave da transformação. É um autor que se forma e se transforma na leitura e pela leitura. Então, penso eu que a questão temática e essa questão da leitura, dessa teoria, dessa proposta de formação do leitor, são as contribuições fundamentais que uma escritora grandiosa faz como a Lígia. E, portanto, quando a gente pensa no trabalho da biblioteca e do acervo com a Lígia, é muito importante que essas coisas estejam em mente. Que a pessoa que vai lidar com esse acervo, que vai mediar essa leitura, possa estar ciente de que pode explorar tudo isso, de que pode explorar esse leque temático, que é tão... Até nos dias de hoje, continua, apesar de tantos livros hoje falando de assuntos que a Lígia já falava lá atrás, ela fala com uma propriedade, sobretudo numa linguagem muito própria, né? Ela tem uma estética muito própria. Então é importante que ao trabalhar esse acervo da Lígia, o bibliotecário, o mediador de leitura, na sala de leitura, na biblioteca, esteja atento para essas possibilidades a explorar. Os núcleos temáticos, a participação do leitor, a importância do texto como experiência, da criação literária como uma criação que transforma também a vida, que cria novos imaginários que transformem a vida. E eu espero que, de alguma maneira, essa pequena conversa possa ter despertado, né, esse interesse por esses outros caminhos na Lígia e ficar com isso em mente. Formar leitor não é só fazer com que um leitor goste de ler, é fazer com que ele reflita, repense, interaja, reconheça a sua experiência de vida no que lê e o que lê na sua experiência de vida e, sobretudo, se torne um cidadão transformador.